contexto histórico do livro de Neemias, eu acho que é muito importante nós construirmos esse alicerce quanto a esse livro. O primeiro templo, pessoal, que os judeus tiveram foi o tabernáculo, na época de Moisés. O tabernáculo era um local que eles se reuniam para adorar a Deus, prestar culto a Deus, oferecerem os sacrifícios ao Senhor. Mas depois do tabernáculo, quem foi o rei que quis construir um templo para Deus? O rei? Isso, construiu. Mas quem teve o desejo de construir o rei? Davi. Mas infelizmente o Senhor disse para ele, Davi, suas mãos são sujas de sangue, quem vai construir o templo vai ser o seu filho, Salomão. E Salomão é quem constrói esse templo. No Monte Moriá, o local onde Abraão havia oferecido seu filho Isaque como sacrifício a Deus. Ali é construído o templo de Salomão. O templo que Davi quis construir, mas Salomão constrói. E o reino está debaixo do rei Salomão, o reino de Israel. Porém, devido a uma série de fatores, devido ao pecado de Salomão, devido à insatisfação do povo, o reino de Israel ele acaba se dividindo em dois reinos, ele se separa. 10 tribos ao norte, governadas por Jeroboão, e 2 tribos ao sul, governadas por Roboão. O reino de Israel está dividido. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, as tribos de Judá, governadas por Roboão. Mas a situação deles, a condição espiritual deles, continuava a se deteriorar, a piorar. Eles continuavam a se entregar à idolatria. A idolatria é colocar outros deuses diante do Senhor, colocar outras coisas como prioridade nas nossas vidas. Não precisa ser um outro Deus, pode ser qualquer outra coisa que eu coloco diante de Deus como número 1 na minha vida. É a idolatria. E a imoralidade. Eles cada vez mais se entregaram à imoralidade sexual, se envolveram com outros povos, foram se afastando de Deus. Foram perdendo o rumo. E o que acontece? Como consequência disso, o Senhor manda um juízo contra Israel. As 10 tribos do norte são levadas cativas pelos assírios, que levam aquele grupo cativo, e eles sofrem muito, porque os assírios são um povo terrível. Eles mutilavam os seus prisioneiros, eles colocavam outros povos para que eles se misturassem e perdessem toda a sua raça, digamos assim. E depois, anos depois, as 2 tribos do sul são levadas cativas pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Então a Babilônia, Nabucodonosor, ele vem e invade as 2 tribos de Judá. Lembrando, o reino estava debaixo do governo de Salomão. Depois de Salomão, seu filho divide o reino em 2. 10 tribos e 2 tribos ao sul. Os assírios levam essas 10 tribos do norte. Os babilônios vêm e levam as 2 tribos do sul. E Nabucodonosor, ele destrói o templo construído por Salomão e leva para a Babilônia todos os utensílios de ouro, prata e todos os utensílios valiosos do templo de Israel são levados para o palácio da Babilônia. O templo é queimado, o templo é destruído e o povo de Israel está dividido, agora é cativo. Alguns debaixo dos assírios, outros debaixo dos babilônios. Mas aí é que entra a palavra de Deus. O Senhor está no controle. Gente, Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle de toda a situação. E eu quero ler Jeremias 25:11, a profecia do Senhor quanto a isso. Você pode anotar aí e ler depois. Fala assim: toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então essa é uma profecia de que a Babilônia iria possuir as nações e Judá durante 70 anos. E aí a profecia do final desse juízo, desse julgamento, fala assim, em Isaías 44:28.
ele, a respeito de Ciro, o rei da Pérsia, ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, prestem atenção, será reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Então o templo é destruído pelos babilônios, mas a profecia em Isaías 44, 28 dizia que Ciro, o rei da Pérsia, iria dar a ordem para quê? Para que o templo fosse reconstruído, para que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída. Esse contexto histórico é muito importante para nós entendermos, nos situarmos no que está acontecendo. E isso se cumpre no livro de Esdras. Esdras, capítulo 1, fala assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. A Pérsia, para você se situar, é atualmente o Irã. A fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. E aí ele escreve uma carta, uma proclamação, justamente dando ordens para que o povo volte, os judeus voltem para Jerusalém e reconstruam o templo. Então o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas acontecem em tempo determinado, de acordo com a vontade do Senhor. E isso me traz muita paz. Por quê? Porque às vezes nós ficamos muito ansiosos. Senhor, mas e agora? O que está acontecendo na minha vida? Qual é o próximo passo? Gente, os que confiam no Senhor, os que têm a sua esperança no Senhor, nós precisamos saber que o Senhor sabe a hora certa de todas as coisas acontecerem nas nossas vidas. E nós precisamos confiar nele, saber que ele está no controle. Darmos tempo a Deus para que ele possa trabalhar nas nossas vidas e preparar todas as coisas. Então o que acontece? E é isso que eu quero que vocês entendam como essa base para esse livro. Eles são levados cativos, eles passam 70 anos cativos na Babilônia. Ciro, o rei da Pérsia, vence o reino da Babilônia e ele manda com que os judeus voltem para sua terra e ele dá ordem no livro de Esdras para que eles reconstruam o templo e a sua cidade. E o primeiro grupo de judeus que voltam sob a liderança de um homem chamado Zorobabel, no livro de Esdras. Zorobabel leva um grupo de pessoas e eles reconstroem o templo. O templo que havia sido destruído, eles reconstroem. Esse templo agora é o segundo templo, que mais lá na frente é remodelado por Herodes. É o templo que Jesus fala depois que não ficará pedra sobre pedra. Esse é o segundo templo que vai ser destruído depois do ministério de Jesus. Mas ele foi reconstruído agora no livro de Esdras, com Zorobabel liderando o grupo. 100 anos depois, praticamente, Esdras lidera um segundo grupo. Ele vê o povo ainda em deteriorização espiritual, o povo está se corrompendo, mas Esdras começa a ensinar a palavra, eles começam a se restaurar espiritualmente e abre caminho então para a entrada de quem? Neemias. E é aí que nós chegamos nesse ponto de Neemias chegando para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, houve o final do cativeiro. Um primeiro grupo volta, reconstrói o templo. Pela metade. Esdras vem, faz uma restauração espiritual. Mas ainda assim as coisas não estão tão bem. E agora chega Neemias, com a oportunidade de ser usado por Deus grandiosamente para restaurar, ajudar Israel na sua restauração espiritual, social e econômica. E é isso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender com o livro de Neemias, com a vida de Neemias e trazermos aplicações para as nossas vidas de forma prática, para a nossa igreja. E tenha certeza disso. Todos nós vamos nos beneficiar. Seja você pastor, seja você pai, mãe, seja você patrão, seja você funcionário, seja você professor, professora, todos nós vamos aprender e nos beneficiar com o ministério de Neemias. Nós vamos aprender com Neemias coisas como
como orar quando a situação parece impossível para nós humanos. Neemias enfrenta uma situação impossível aos olhos humanos e ele vai aplicar uma oração. Ele vai viver uma vida de jejum e oração. E uma das coisas que o Senhor já me desafiou, e eu vou desafiar a nossa igreja, nós vamos jejuar. Nós vamos colocar o jejum em prática. Eu ainda não sei como é que nós vamos fazer isso, mas durante esse processo de restauração do nosso ministério, das nossas vidas, nós vamos jejuar e orar. Vamos aprender a buscar a Deus. Como Neemias nos mostra, como nós vimos ali. Nós vamos aprender com Neemias como misturar os fatores divinos e humanos na hora de enfrentarmos os desafios. Porque há uma parceria, você e Deus, há uma parceria, nós e o Senhor. E nós vamos aprender isso. A parte que cabe a cada um de nós e a parte que cabe ao Senhor. Porque nós já falamos a respeito disso. Você mais Deus é igual a resultado alcançado. Porque o Senhor, Ele completa o que está faltando. Ainda que o que esteja faltando seja 99%, a nossa parte é 1%, o Senhor vai fazer a parte dele. E nós vamos aprender a respeito disso. Nós vamos aprender a respeito de respeitarmos a soberania de Deus e termos a responsabilidade humana. Por exemplo, como é que eu vou, o Senhor quer abrir uma porta para mim, mas eu preciso fazer a minha parte. E nós vamos aprender isso, esse equilíbrio nessas coisas. É muita coisa interessante, pessoal, no livro de Neemias. Como planejar o nosso trabalho e trabalhar o nosso planejamento. Nós vamos aprender muito a respeito de planejamento, a respeito de oração, a respeito de colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Como lidar com o desânimo em nossas vidas e nas vidas dos outros. Isso é interessante, pessoal, porque eu posso olhar aqui e ver o desânimo na vida de muitos da nossa igreja. Não agora, olhando para você e vendo, mas no dia a dia, eu percebo que muitos de nós estamos desanimados. Muitos de nós estamos desmotivados. E não adianta, porque não é uma palestra de motivacional, de autoajuda que vai fazer a diferença nas nossas vidas. É a obra do Espírito Santo que vai fazer essa diferença nas nossas vidas. E nós vamos aprender com Neemias também como lidar com o desânimo pessoal e como ajudar os nossos irmãos que estão desanimados. Como motivar as pessoas quando sua moral está lá embaixo. Como lidar com a raiva e outras motivações negativas. E como enfrentarmos e vencermos os problemas que surgem contra as nossas vidas. Versos de 1 a 4 de Neemias. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1. Fala assim: Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, entre novembro e dezembro. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então essa é o início do livro. Neemias está trabalhando. Neemias, ele é o copeiro do rei.
um homem de caráter, um homem de grande responsabilidade. Algo interessante que Neemias, em algum momento da sua vida, ele chama a atenção do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. E ele se torna o copeiro desse monarca. Uma pessoa que exerce um cargo de uma extrema confiança, porque ele era aquele que provava o que o rei bebia ou o que o rei comia. Porque se fosse algo envenenado, ele morria, porque o rei não morresse. Essa era a função dele, era cuidar do rei. Era uma pessoa que tinha intimidade com o rei da Pérsia. Era uma pessoa que até mesmo dava conselhos ao rei. Conversava cara a cara com o rei. Eu estava em uma aula outro dia e a professora estava falando assim, como é que muitas vezes, na grande maioria das vezes na nossa vida, nós somos personagens. Assim, o que ela quis dizer, ela não quis falar, não era hipocrisia, nada disso, mas nós não somos realmente quem nós somos. Nós somos até aqui. Mas o que está lá dentro mesmo eu não posso mostrar. Por exemplo, aqui na igreja. Eu sou verdadeiro. Eu não sou falso, eu não sou hipócrita, falando de todos nós. Mas eu só posso mostrar para vocês até aqui. Não posso falar tudo que está lá dentro. Porque senão não vai ser legal. E muitas vezes nós fazemos isso no trabalho, na casa de um amigo, na igreja. Tudo que está lá dentro nós não mostramos. E Neemias era um homem que tinha esse acesso ao rei, e ele podia, do rei, até mesmo mostrar tudo que estava lá dentro, porque para as outras pessoas ele tinha que ser o rei. Mas com Neemias ele tinha intimidade. Neemias conhecia o rei. É como para minha esposa, eu não posso chegar para a Lília e montar um personagem que ela vai falar, Alexandre, eu te conheço, você mora comigo aqui. Quem você é realmente eu sei. E ele tinha essa intimidade, ele tinha essa proximidade com o rei. Um homem que exercia uma função importante no reino, tinha um grande caráter, confiança, e uma coisa importante de nós lembrarmos a respeito de Neemias, embora estivesse num reino ímpio, que não adorava o Senhor Deus, ele continuou seguindo e adorando o Deus dos seus antepassados. E Neemias nasceu na Pérsia. Ele nasceu ali, naquela situação de cativeiro, fora de Jerusalém, mas o seu coração sempre esteve para o Deus de Israel, sempre voltado para o Deus dos seus antepassados. E ele nunca se corrompeu. E isso vai servir de exemplo para nós. Aonde quer que estejamos, sejam em cargos importantes na sociedade, nós temos sim o Espírito Santo do nosso lado que vai nos manter firmes e nós não precisamos nos corromper. Nós podemos ser homens e mulheres de Deus em qualquer situação. E aí o que acontece? O irmão de Neemias, ele aparece para ele. Neemias é um homem que está vivendo ali na presença do rei, no palácio. Ele recebe a visita do seu irmão e ele pergunta, como é que estão os nossos amigos, nossos irmãos que voltaram para Jerusalém? Qual é a situação deles? Ele pergunta para o irmão dele, Hanani. E a resposta deixa Neemias totalmente abalado. Ele fala assim, verso 3, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E esse é o ponto. Como é que estão os nossos irmãos? Estão maus. Eles não estão indo nada bem. Não estão bem. E Neemias, ele ouve aquilo, ele começa a lamentar, ele começa a jejuar, ele começa a chorar. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Hoje nós vamos ter Santa Ceia, estamos quase acabando. A minha ideia é
trazer esse alicerce realmente do livro. Como é que estão os nossos irmãos? Como é que estão os membros da nossa família, do nosso corpo, da nossa igreja? O início da restauração começa aí. Ao nós percebermos a situação dos nossos irmãos e ao nós derramarmos o nosso coração diante de Deus por eles. E eu peço isso para vocês, nós somos o corpo de Cristo, nós vamos fazer esse compromisso de nos derramarmos diante de Deus pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Como Neemias vai ficar aqui por alguns meses, jejuando e orando, buscando a Deus por eles, para que haja o quê? A restauração. Porque a restauração é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de fé. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos buscar. E algo interessante, ele faz isso. E no verso 4 fala assim, ele chorou, ele sentou, ele passou dias lamentando. Provavelmente foram 4 meses nessa situação. E eu vou concluir essa introdução aqui. Neemias, quando ele ouve essa resposta, ele poderia simplesmente ter ido não para a geladeira do rei, porque não tinha geladeira, né? Mas lá onde as comidas do rei estavam, que ele tinha acesso, poderia simplesmente ter se entregue à guludice. Poderia simplesmente ter se entregue ao vinho. Poderia simplesmente ter se entregue a uma outra situação. Mas ele se entregou ao quê? E isso foi o que chamou a minha atenção. E eu oro que isso chame a sua atenção também. Ele se entregou ao jejum e à oração. Gente, nós vamos enfrentar situações adversas. Nós vamos ouvir notícias ruins. Nós temos 2 opções. Ou nós vamos nos entregar à nossa vontade de comer, ou beber, ou a televisão, ou a internet, ou a pensamentos ruins, ou a tudo aquilo que vem negativo, ou nós vamos voltar o nosso coração e a nossa mente para o Senhor, para a oração e para o jejum. Isso foi algo que me marcou assim profundamente. Já ouvi isso 1 milhão de vezes. Mas sabe quando a palavra de Deus ela vem como certeira? No momento que eu estava tomando decisões, no momento que eu estava passando por algumas situações, e o Senhor falou assim, Alexandre, tu pode correr para o WhatsApp, pode correr para a internet, ou tu pode correr para o jejum e para a oração. E é nesse momento que o Senhor vai começar a obra de restauração nas nossas vidas. É nesse momento que o Senhor vai começar a obra de restauração nas nossas igrejas. Nós podemos correr para diversos lugares. Porque a notícia nossa também é essa. Como estão os meus irmãos? Alguns estão muito desmotivados. Alguns estão desesperançosos. Alguns estão pensando coisas que não são realmente a realidade. Alguns estão pensando em abandonar os caminhos do Senhor. E como é que nós vamos agir? Alguns estão se sentindo sozinhos. Como é que nós vamos responder? Nós vamos buscar a Deus. Gente, novamente, eu estou muito confiante, estou muito feliz. Estou de coração aberto para o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Estou disposto a pagar o preço por essa restauração das nossas vidas e da nossa igreja. E eu conto com você que nós estejamos prontos para isso, abertos a isso. Se nós temos orado, vamos orar ainda mais. Se nós temos buscado, vamos buscar ainda mais. Se nós temos nos consagrado, vamos nos consagrar ainda mais. Se nós já estamos pagando o preço, vamos pagar o preço ainda mais. Porque aí sim nós vamos ver uma obra verdadeira. Porque o homem pode fazer muita coisa. Ainda mais quando ele tem os recursos, ele pode fazer muita coisa. Mas a obra do Senhor é uma obra, não é uma obra que acontece, é uma obra que
dura, que permanece para toda a eternidade. Nós queremos isso. Que o Senhor nos use de uma forma que a obra de Deus permaneça. Nós possamos produzir frutos e frutos esses que permaneçam. E esse é o ponto. Nós vamos orar agora, nós vamos participar da Santa Ceia, nós vamos parar nesse ponto. E na semana que vem nós vamos ver a oração de Neemias. Como ele orou, o que ele buscou. E nós vamos aplicar isso nas nossas vidas. E esse é o desejo. Nós aprendermos com Neemias e aplicarmos na nossa vida como igreja. O primeiro ponto, principal desse domingo é esse. Como é que estão os meus irmãos que voltaram para Jerusalém para reconstruir a cidade? Eles não estão bem. Passam por grande sofrimento e humilhação. E a resposta de Neemias qual foi? Vou lá resgatá-los agora. Não. A resposta de Neemias foi, ele orou e jejuou. Ele buscou a Deus para que o Senhor lhe desse direção para como agir.